Nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que tem chegado bastante para mim no Instagram e geralmente são de pessoas que estão começando a investir em renda variável. E a pergunta que eles me fazem é a seguinte: Bruno, o que é melhor investir? Fundos imobiliários ou ações? Então, se você tem esse tipo de dúvida, se você é iniciante na renda variável ou se você já investe e está em dúvida qual dos dois tipos de investimento é o melhor para você, então fica comigo até o final nesse vídeo que eu vou explicar detalhadamente o que é cada um desses tipos de investimento e no final vou falar qual que é a minha preferência e você sozinho também vai poder chegar a essa conclusão. Então, se você achou interessante esse vídeo, já clica aqui no joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal aqui do lado para receber as próximas notificações em primeira mão. Então, rapidinho, o que são fundos imobiliários? São aqueles investimentos onde o gestor pega o dinheiro de vários investidores e investe em imóveis. Daí pode ser imóveis de tijolo, pode ser em dívidas relacionadas ao setor imobiliário, ou pode ser até mesmo fundos mistos. E ações? Ações é quando você vai lá e compra uma pequena parte, a menor parte de uma grande empresa do Brasil. Ou seja, quando você compra uma ação, você está na verdade investindo seu dinheiro comprando a sua participação em uma das maiores empresas de um país. Então, qual que é a vantagem e a desvantagem de cada um? Então, para começar, eu vou começar falando a respeito do risco de cada um desse tipo de investimentos. Porque quando você pensa em renda variável, você pensa em altos retornos, mas também você tem que pensar que o seu alto retorno vai vir no longo prazo. Então, quando a gente pensa em longo prazo, a gente tem que pensar primeiro em segurança. Então, assim, existem diferentes maneiras de você medir a segurança de um investimento, tá? A primeira delas é em relação à volatilidade. E volatilidade, o que é? O que seria? Seria o quanto que o preço de uma ação, de uma cota, oscila, né? Então, os fundos imobiliários, eles tendem a ser mais estáveis. Ou seja, o preço de cada cota do fundo, ele oscila. Ele sobe e desce. Mas ele não sobe com tanta intensidade quanto o preço das ações. Então, a volatilidade nos fundos imobiliários é menor, enquanto que nas ações, como você já deve saber, é muito maior. Tanto que se você for ver nessa crise, passou agora do coronavírus de 2020, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nessa última crise você teve ações se desvalorizando na casa de 80%, 90%, 50%, né? Ações de boas empresas caindo 50%, enquanto nos fundos imobiliários a volatilidade foi menor, você teve fundos caindo 20%, 30%, né? Dos que eu analiso foi o máximo que caíram. Né? Então, muitos pesquisadores usam a volatilidade para medir o risco. Então, quanto menor a volatilidade, menor o risco. Nesse caso, quando você leva em consideração a volatilidade do investimento, os fundos imobiliários são mais seguros. A segunda medida de risco que você pode lançar a mão é a respeito da análise qualitativa de cada um dos tipos de investimento. Por exemplo, nos fundos imobiliários, sabia que você tem fundos onde você investe em um empreendimento monoinquilino? Por exemplo, é quando o fundo possui um imóvel, só um prédio, e esse prédio é todo alugado para só uma empresa, como por exemplo a Caixa Econômica Federal. Tá? E quando isso acontece, o seu risco é muito maior, evidentemente. Agora, se você investe em fundos de ações que investem em diversos escritórios, em diversas lajes, em diversos galpões de logística, aí o seu risco fica diluído, tá? Você vai ter aquela pequena porcentagem de vacância, né, de imóveis não alugados, mas você sempre vai ter outros imóveis que vão estar alugados, a não ser num caso de uma crise muito forte que vai ficar tudo desalugado. Mas assim, eu acho que deu para entender que o seu risco é menor quando o fundo é diversificado. Em ações a mesma coisa. Se você vai investir em ações de empresas que são lucrativas, que sabem controlar bem sua dívida e que tem um fluxo de caixa positivo, então o seu risco de quebra, de perder dinheiro, dessa empresa quebrar, é muito pequeno. Agora, se você investe em empresas que não tem lucro, só tem prejuízo, que a dívida está totalmente descontrolada e só aumenta e não tem um fluxo de caixa positivo, daí o seu risco acaba sendo maior. Então, quando a gente fala desse risco de análise qualitativa, aqui eu quero dizer que na verdade o risco do investimento também está no investidor, em você. Então, se você não souber analisar um fundo imobiliário ou uma ação e ver se ele é realmente bom para se investir, aí o seu risco vai ser muito alto, tá? Não importa se é mais volátil ou menos volátil, tá? O que interessa é que você tem que saber analisar qual fundo e qual ação investir de acordo com a análise qualitativa. E agora que a gente já falou de risco, vamos falar do retorno que você pode ter com cada um desses dois tipos de investimentos. E entre ações e fundos imobiliários, qual que rende mais? A resposta é simples, a que rende mais são as ações, porque as ações investem em negócios, em grandes empresas. E as grandes empresas conseguem oferecer um crescimento, conseguem gerar valor muito maior do que investimentos imobiliários. Ou seja,
quando você investe em empresas, você está ajudando a gerar empregos, está gerando a gerar crescimento para o país, está gerando muito mais riqueza. E por consequência disso, o preço das ações tende a subir muito mais que o preço de cada cota de fundo imobiliário. Agora, trazendo mais para o lado do investidor, do retorno que você vai ter, como é que funciona? A grande vantagem dos fundos imobiliários é que você vai ter um retorno com dividendos no curto prazo maior e é muito mais consistente. Todo mês você vai receber um pouquinho de dividendos na sua conta corrente lá, tá? Caso você não saiba, dividendos é uma parte do lucro, dos aluguéis que o empreendimento imobiliário tem, que você tem direito a receber. E a lei garante que pelo menos 95% do que todo fundo imobiliário ganha com aluguel deve ser repassado para os seus cotistas. Já com as ações é diferente. Os dividendos que você vai ganhar no curto prazo tendem a ser menores, tá? Só para você ter uma ideia, os fundos imobiliários nos últimos 12 meses, eles pagaram renderam uma média de 7% a 7,5% de dividend yield. E as ações renderam uma média de 2,5% de dividend yield, isso na média geral, tá? Tem ações que vão render mais, tem ações que vão render menos. Então assim, no curto prazo as ações vão pagar menos dividendos, tá? Só que no médio e longo prazo as ações tendem a gerar mais valor para o acionista, porque são empresas, as empresas crescem mais, conseguem diversificar mais, são muito mais ágeis e podem ganhar dinheiro tanto aqui no Brasil como em outros países. Ou seja, o crescimento de uma empresa é ilimitado e pode ser muito mais rápido, mas também o risco é maior. Tá? Então, no médio e longo prazo, as ações tendem a dar um retorno maior, tanto da valorização do preço da ação, quanto no pagamento de dividendos. Porque como os dividendos vêm do lucro de uma empresa, quanto mais ela lucra, mais dividendos ela vai pagar por cada ação da sua empresa. Tá certo, gente? Então, o meu veredito final, a minha visão final, eu já invisto em ações desde 2005, tá? Em fundos imobiliários eu comecei em 2018. E assim, por experiência própria, eu prefiro ações. Por quê? Porque as ações tendem a se valorizar mais no médio e no longo prazo. E eu não estou aqui na renda variável para ficar no curto prazo, eu estou aqui para ficar o resto da minha vida até os fins dos meus dias. Então eu quero que renda mais. Porém, o que eu gostei de fundos imobiliários é justamente da consistência na distribuição de dividendos. Então qual que é a minha estratégia para o longo prazo? É investir a maior parte em ações, alguma coisinha em fundos imobiliários, tá? Sempre uma parte menor, mas lá na frente, quando eu ver que minhas ações se valorizaram bastante e eu ver que tem ações que não estão pagando tantos dividendos, eu vou vender essas ações e comprar tudo em fundo imobiliário para poder gerar, para dar essa acelerada, né? Essa turbinada na renda passiva com dividendos dos fundos imobiliários para ter uma consistência maior no recebimento dos dividendos. Então assim, eu acho que tanto os iniciantes quanto investidores que já têm experiência têm que investir tanto em fundo imobiliário quanto em ações. Para ganhar mais é com ações, mas para ter mais consistência com dividendos é investir em fundos imobiliários. Beleza, gente? Então essa era a minha opinião para hoje, essa era a minha dica para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, clica aqui no joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal aqui do lado para receber as próximas notificações em primeira mão. E se de repente você quiser a minha ajuda pessoal para investir em ações, para aprender a investir na bolsa de valores da maneira mais simples que existe e conquistar altos setores com baixo risco, é só clicar aqui no link da descrição para fazer o download gratuito do seu e-book e também assistir a videoaula bônus muito mais detalhada e avançada para você conseguir começar com o pé direito na bolsa de valores e também em fundos imobiliários. Beleza, gente? Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui e a gente se fala numa próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.